monitoring the human rights violations happening as a result of these sporting events, publishing reports, and organizing in the 12 Brazilian cities that will host World Cup and Olympic events in 2014 to 2016. And then we were hoping to open it up for questions, but stop us anytime also if there's anything that's not clear. Or let me just change the slide. Sorry, I'm sorry. Okay. Sorry, will you change the slide for me? Sure, I'd be happy to. So just when I say go. All right, not yet. Thank you. Então, primeiro, queria agradecer por esse momento aqui. Thank you all for this moment. E gostaria de dizer com o pensamento de Hannah Arendt, onde aquilo que se quer ser visível, tornar político, tem que ser mostrado ao mundo, porque a política se faz quando o sujeito aparece. I'd like to start remembering a quote by Hannah Arendt, which says that for you to do politics, you have to make things visible first. So for things to be visible and to be heard is the first thing to make change and do political activism. E por esse motivo eu queria dizer que os comitês existem justamente para dar uma visibilidade política a um contingente populacional que está invisível no Brasil. So the local committees that have formed in the 12 cities that will host events in 2014 and 2016, you see the green dots on the map, those are the 12 cities. The local committees exist for this purpose, which is to bring visibility and to make visible the stories of the human rights violations that are happening across the country. E como são formados esses comitês? So how are these local committees formed? Os comitês, eles não surgem de uma experiência imediata. Eles surgem de uma prática de movimentos sociais que no Brasil aprendeu a lutar pelos direitos. E a gente diz que os comitês é um grande guarda-chuva. So these committees, they didn't appear out of nothing, right? They appear as a result of historical struggles and movements by the social movements in Brazil that have traditionally fought these issues and that are now congregating under this national umbrella of local advocacy networks. E já em 2009 e 2010 nós pensávamos que os impactos da Copa e das Olimpíadas seriam muito violentos para a população brasileira. E nesse momento pensamos que, com base numa estrutura já de 2007 do Comitê Olímpico no Rio de Janeiro, como que vamos então organizar a nossa luta coletiva? In 2009, we already knew that the impact would be very violent for many Brazilian communities as a result of the World Cup and Olympics, and we decided to build on the experience of what happened in Rio after 2007. Rio hosted the Pan American Games, and there was a local advocacy network that emerged as a result of that. So this experience built off of that and built similar networks in the 12 host cities. Nesses comitês nós temos aí várias expressões de lutas. Por exemplo, nós temos mulheres, ONGs que trabalham com mulheres, temos ONGs que trabalham especificamente com negros, com índios, temos movimento de moradia, o Sem Teto, nós temos o MST, nós temos, poderíamos dizer, também as universidades que se associaram a nós e um grande contingente de advogados e ativistas ligados ao direito. So there are several different expressions of resistance that form this network. We have NGOs that are specialized in different sub-themes like women's issues, indigenous rights, Afro-descendant issues in Brazil. We have large social movements that have traditionally dedicated themselves to housing rights, land rights, networks like MST, which is the Landless Rural Workers movement in Brazil. We have lawyers, activists, universities, scholars, academics, all forming these advocacy networks. Ok, só para ter uma ideia, eu queria
de como isso funciona. Basicamente, os comitês locais têm o seu espaço físico de reuniões, mas dentro desses comitês nós temos um pequeno grupo que forma-se uma comissão que chamamos de Articulação Nacional dos Comitês. So how this works in practice is each local committee has meetings, physical, personal meetings in their own local spaces, and then we have key people from these local networks who then compose the national coordination of local networks. E essa coordenação tem um principal princípio, que é de criar uma sinergia entre todos os comitês e pensar uma estratégia que possa unir as diversas lutas locais numa luta nacional e numa luta internacional. So the role of this National Coordinating Commission is to find the synergy between the fight of the local committees and also find the linkages and help guide the strategy at the national and the international levels that can kind of surface these local voices up to those levels when relevant. E isso nós avaliamos que isso é extremamente importante, e as vitórias que nós conseguimos, elas com certeza vieram porque essa sinergia aconteceu. So we consider this role to be very important, and the victories that we have had been a result of this synergy and this coordination that we've been able to do. Para finalizar a questão dos comitês, eu queria ainda dizer que então, como que nós reunimos, já que o Brasil é tão imenso, e nós pensamos uma melhor forma de nos encontrarmos era usar o Skype para as reuniões. Então, as reuniões são virtuais, e nós buscamos alguns parceiros que financiam, então, por exemplo, algumas reuniões presenciais, que são basicamente 3 por enquanto. So we do most of our meetings via Skype at the national level, and then we also look for partnerships that can help us fund in-person meetings, which are usually about 3 a year for the national coordination. Eu queria dizer, agora passar para o segundo aspecto, que aí diz um pouco qual é o nosso papel, qual foi o nosso papel, que é sobre as questões das violações. So now I want to talk about the violations, the main violations that we've looked at nationally and our role in kind of uncovering them. A primeira violação que ocorreu no Brasil, em virtude dos megaeventos, foi a supressão, a negação da própria lei nacional que nós tínhamos. So the first violation that happened in Brazil as a result of the World Cup and Olympics is the suppression or the annulment of our own laws. Constitutional protections and other laws that existed for a long time were canceled out in the name of these games. Para se ter uma ideia, a Constituição foi violada em alguns artigos fundamentais da nossa vida social e vida individual. Several aspects of the Constitution were violated with regards to our social and individual rights. A FIFA exigiu que houvesse uma legislação própria para que ela pudesse levar os jogos. Isso também, o COI também exige que ocorresse uma legislação própria para que esses megas eventos ocorressem no Brasil. So as part of the host country agreements, both FIFA and the International Olympic Committee demand a special legislative package for the duration of these games as a precondition for the hosting of these games to happen. So it's a special set of laws to govern these games. Por exemplo, uma violação que nós detectamos e divulgamos com relação a essa lei geral da FIFA é que a FIFA tem territórios agora no Brasil. One example of this is that FIFA now, according to the law, has its own sub-territories within Brazilian land. E nesses territórios impera a lei que a FIFA tem, que é de sua autoproteção, e ali tem, se ocorrer algum crime ou alguma incidência naquele território, há uma lei específica para esse julgamento, que não é a lei que nós temos no Brasil. So this means that if something happens within this jurisdiction of the FIFA territories,
that will be judged in a special jurisdiction of laws that's determined by FIFA and not by Brazilian legislation. Mas é claro que a FIFA não conseguiu isso sozinha, né? But of course FIFA didn't get this on its own, right? E para nós isso é muito duro, mas é verdade, que os nossos representantes foram conviventes com essa solicitação e com esse pedido da FIFA. And it's tough for us to recognize that our own government was responsible for agreeing to this agreement with FIFA and allowing this to happen. Qual é o pretexto? O pretexto é que nós, enquanto brasileiros, teríamos um legado. Nós teríamos grandes investimentos em áreas sociais, por exemplo. So what's the pitch, right? The pitch is that the Brazilians will have a great legacy as a result of this, and there will be massive investments in infrastructure and other things that will benefit Brazilians. Não é isso que nós vemos no Brasil. Por exemplo, a Antonieta traz aqui para nós um exemplo muito concreto de como isso afeta a vida dela e a vida de milhões de brasileiros. But this isn't what we see in practice, and Antonieta's story is a very concrete example of the other side of how this is impacting many Brazilians across Brazil. Uma outra violação de direito, que já foi, eu não vou deter sobre ela, que é a questão da moradia, o direito à moradia. Aquilo que foi apresentado no Rio de Janeiro, em todas as cidades, nas 12 cidades sedes, se repetem com o mesmo padrão. Isso para nós é assustador. With regards to housing rights and forced evictions, which we were talking about earlier, we see the same pattern in Rio as in the other 11 host cities with regards to negations and violations of the right to housing. Uma outra violação de direito, e que está aceito nessa lei geral da Copa, é uma limpeza étnica racial que se opera nos grandes centros das cidades do Brasil no momento. E eu explico já. Another violation is kind of an ethnic and racial cleansing that we see happening in these city centers that are getting ready to host these events, and I'm going to explain that in more detail now. Como funciona? Eles querem deixar uma cidade, ou todas as cidades, muito limpa para os turistas, porque é a imagem que provavelmente vocês estão acompanhando fora do Brasil. So they want to leave the cities clean and ready for all of the international tourists that are trying to be lured to come visit Brazil, right? Por exemplo, os moradores de rua, não é que nós gostamos que eles vivam ali na rua, mas eles são arrancados daquele espaço que eles estão acostumados a viver ali e a sobreviver naquele lugar, e são depositados como porcos em espaços inadequados. E eu queria citar um exemplo. For example, homeless populations, it's not that we agree that they should be living on the streets, and we're not supporting that, but we see many homeless populations just being yanked from where they're used to living and being deposited as if they were animals in very far away areas. Em Salvador, 2 meses antes de começar a Copa das Confederações, por exemplo, depois das 23 horas, eles passavam no centro do Pelourinho, pegavam as pessoas da rua com tudo que tinha e colocavam dentro de uma Kombi e levava para um antigo manicômio. So in June there was the Confederations Cup in Salvador, which is the capital of Bahia, in the northeast, which is one of the host cities. When this international tournament happened, they would come with a truck in the old city center and just take everyone that was on the streets, that was living on the streets, and put them in this old, abandoned psychiatric hospital just to store them there while the tourists were in town. Ali naquele lugar nós tivemos 2 assassinatos porque eles colocaram as pessoas em situação de rua, pessoas que estavam em convivência com o tráfico, mulheres prostituídas, crianças, tudo no mesmo local, e vocês podem imaginar o que isso acontece. So there was no thought about mixing the different types of people in these spaces, and one of the results with this were there were 2 assassinations in this place because they mixed
rival drug factions, with people, homeless populations, with children, with sex worker groups all in the same space. And one of the results of this were 2 assassinations that happened in this space. E agora eles mudaram a estratégia, mas não só em Salvador, mas nas outras, de não colocar essas pessoas na cidade por causa da pressão e leva para outros municípios distantes das grandes capitais. O processo continua. So now they changed their strategy a little bit because of the pressure on them to do so, and what they're doing now, instead of sending them to abandoned buildings like the psychiatric institution, they just send them to faraway cities now. So put them on buses and send them to faraway cities. Uma outra violação que eu também gostaria de destacar aqui, não sei se vocês têm conhecimento de como muitas pessoas no Brasil produz e também vive do seu trabalho, é a violação de impedimento do trabalho de muitos que vivem de vender as suas coisas na rua, os ambulantes, as baianas de acarajés, as quituteiras que estão dentro desse universo impeditivo da FIFA. So many people that have their livelihoods from selling goods on the streets, like those that sell traditional food on the streets, or those that sell touristic souvenirs on the streets, they're being prevented from working during the games because in these exclusion zones only sponsor products can enter or official vendors can enter. So their right to work and their right to livelihood is being impacted. Another example. Para nós foi muito importante, para impedir esse processo de violação, trabalhar com as documentações. So documenting these violations was a very important part of not allowing them to happen for us. A very important strategy for us was documentation of these violations. E nesse sentido, um primeiro documento, para além dos vídeos que já foi anunciado, nós produzimos um dossiê de 400 páginas. E aqui nós temos um resumo executivo informando e catalogando como essas violações aconteceram nas 12 cidades sedes. So one way that we've done this is this report, a national report about the mega events and human rights violations in Brazil. The full report is 400 pages. The executive summary is 40. It's available in English. You can download it online. But it talks about all the different types of violations that are being reported. So this, in addition to video, have been some of the ways that they're documenting what's happened. Ok. Eu queria ir para um segundo momento, que seriam os desafios que nós encontramos enquanto articulação nacional. So some of the challenges we face as a national coordination. Uma das questões que para nós foi muito complexa é enfrentar esse modelo de desenvolvimento que é imposto e que os governos aceitam de qualquer forma. So a huge challenge is facing or confronting this development model that's signed on by and supported by so many different governments. Porque nós vivemos num momento em que tudo é consumo e mercado. Because we live in a moment that everything is about consumerism and markets. E as pessoas estão iludidas e pensam que podem consumir tudo. People are under the illusion that they can consume everything. Mesmo as pessoas simples, que às vezes não têm o seu dinheiro, também acreditam que em algum momento vai ter o seu trabalho e vai poder consumir, inclusive, a Copa do Mundo. Even low-income populations have the dream of consuming what the World Cup will bring and the different objects associated with the World Cup. Isso é muito perverso porque nós estamos numa situação muito aquém daquilo que eles produzem enquanto imagem, a sua visibilidade, o próprio mercado coloca as suas imagens belas e que ilude as pessoas a achar que um dia vai comprar. Depois a gente pode até ver um exemplo de como isso ocorre. So this is a huge illusion because many people think that these types of benefits will be accessible to them when in fact they won't. This is a big challenge. Então, esse é um desafio, nós precisamos da ajuda de vocês. We need your help. This is a huge challenge. Nós temos algumas ideias de atuação, de enfrentamento, mas eu imagino que quando a gente cria um espaço coletivo, a gente pode criar um espaço político mais adequado
para nós. I think if we can build a more collective space of resistance and fight, where we have a better chance of creating a new model and a new vision of what could be. Segundo desafio que nós encontramos quando iniciamos os primeiros trabalhos de base nos comitês, porque estavam tratando de algo que poderíamos chamar a alma do brasileiro, o futebol. Another big challenge faced by the local committees is that they were dealing with something that's usually identified as the soul of Brazil, right? Football and soccer. E nesse momento era muito difícil pensar uma estratégia de ação e de visibilidade de que os impactos promovidos pela Copa ia acontecer na vida das pessoas, porque elas não imaginavam que a Copa poderia ser ruim para elas. So it's very hard to even fathom a way of communicating anything negative or any negative impact resulting from the World Cup to the lives of ordinary people who are so excited by this and couldn't even fathom what can this bring that's bad, right? E naquele momento nós decidimos então que o nosso slogan de atividade seria: nós somos contra esse modelo de Copa, não que a gente é contra o futebol. So we decided then that our approach would be to say that we're against this model of World Cup, not against football or not against soccer. Ok. Meu tempo está acabando e eu queria então para o quarto ponto, que são as conquistas, que eu acho que também isso nos coloca em sintonia. So now I'd like just to close by talking about some of our victories and the things that we celebrate from this resistance. E primeiro que nós entendemos como vitória é tornar o sujeito visível, aqueles que estavam invisibilizados, porque nem a mídia e nem os espaços públicos o reconheciam como sujeito de fato. So one big victory that we have to celebrate is just to make visible, right? So many of the groups that we are making visible were not as visible when we first started our work. So this is a huge victory that we need to celebrate. E aqui eu penso que a estratégia de comunicação foi extremamente essencial para que a gente pudesse romper essa estrutura extremamente comercial de anunciar ou de comunicar as coisas no Brasil. Aí nós diríamos a mídia oficial, então nós achamos um caminho de livrá-la. So the communication strategy was essential there because we were trying to dispute and confront the very well-funded media narrative about the progress of these games. So our own strategy to make visible user communication is very important. E queria aqui, eu acho, talvez valesse um exemplo bastante importante, que foi quando nós produzimos o dossiê e a Raquel Ronick topou apresentar esse dossiê na ONU. Imediatamente que a ONU pronunciou-se favorável a nós, que havia violações de direito no Brasil, o governo brasileiro sai desesperadamente querendo saber quem são essas pessoas do comitê. So one good example of how this unfolded is the UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, Raquel Ronick, who happens to be Brazilian, agreed to present their report at the UN, and the next day the Brazilian government contacted them asking for more information and trying to show action and goodwill towards this. E essa estratégia, claro que ela surgiu justamente com outros parceiros que estavam em vários lugares do mundo, inclusive a WITRES, Terra des Hommes, lá na Suíça, e outros que possibilitaram que nós pudéssemos fazer algumas incidências na ONU, e essa incidência com certeza foram muito especiais e com frutos, porque também conseguimos frear algumas remoções que já estavam previstas. And also we did several partnerships with international NGOs like Terre des Hommes in Switzerland and Witness here in New York to leverage these local voices internationally with advocacy actions at the UN in Geneva and in other key international spaces where we could bring these local stories and make them visible there. Só para se ter uma ideia, em Fortaleza estava prevista para passar uma linha de transporte coletivo chamado VLP,
mais de 300 famílias seriam removidas. E a partir dessa luta nós conseguimos que apenas 34 famílias fossem removidas. So one example is Fortaleza, which is in the northeast, capital of the Ceará state. There was a rapid train project that was supposed to evict 300 families, and because of our advocacy, we were able to reduce that greatly, and only 30 families had to be resettled in that specific project. Nós diríamos que essas conquistas, elas são socializadas, mesmo que seja um comitê ou dois que participam disso, porque quando socializamos também nós nos sentimos fortes, né, como coletivo de 12 cidades que lutam por uma mesma causa. And just by sharing these victories and these experiences with the other local networks, that also strengthens us as a network because we're sharing our victories. Recentemente, uma conquista que nós também orgulhamos dela é que os vendedores ambulantes em Belo Horizonte, que tradicionalmente vende ao redor do Mineirão, eles então foram agora acolhidos e eles podem usar o espaço que antes usaram. Another victory is the workers that sell goods around the stadium Mineirão in Belo Horizonte, Minas Gerais, who were previously prohibited from working there during the games because of the advocacy, have now been allowed to work there during the games. It's another victory. E também queria citar um exemplo de Salvador, onde estava previsto a remoção de mais de 12 mil pessoas para uma linha viva, que é uma linha totalmente pedagiada, não vai passar nem autobus, não tem ponto de ônibus, e com a resistência nós freamos esse processo. Another victory in Salvador, Bahia, we were able to stop the eviction of 12,000 people that were threatened because of the highway. E claro que inclui aqui aquilo que a Antonieta já colocou, que a vitória, por exemplo, de Vila Autódromo, também no Rio de Janeiro, né? Isso para nós é um orgulho e isso fortalece a luta coletiva. And as Antonieta mentioned, there's the Vila Autódromo community in Rio, which also we had a huge victory there, and that strengthens our movement. O que nós queremos então com isso? So what about you in all of this? Nós queremos primeiro que os brasileiros se reconhecem como sujeito de direito, que tem um espaço e que os seus direitos têm que ser garantidos. One of our first goals, even before that, is to ensure that Brazilians see themselves as agents and citizens with rights, and that they recognize themselves as bearers of rights. E segundo, associar-nos a vários ativistas que pensam e que também comungam conosco de que os direitos humanos, ou os direitos das pessoas, é inviolável. And we want to do more partnerships and collaborations with activists in other parts who agree that human rights are not negotiable and cannot be violated. E terceiro, nós queremos que tenha uma Copa do Mundo com legado social, porque essa é a proposta que teve em 2007. And we want a World Cup that actually leaves a social legacy behind, which was their own original proposal back in 2007. Porque sem esse legado nós não vamos nos reconhecer como brasileiros, porque é isso que era a proposta da Copa. Because without that legacy, our identity as Brazilians is not being recognized, because that was the original purpose and goal of the whole thing to begin with. E uma das exigências muito concreta, nós queremos que a FIFA pague os impostos no Brasil, porque qualquer um que compra uma garrafa de água, por exemplo, no Brasil, está pagando imposto. One of the things FIFA is exempt from is paying taxes. They don't have to pay any taxes. So a very concrete demand that we have is that FIFA pay taxes, just like anyone when we purchase a bottle of water, we pay taxes. Why shouldn't FIFA? Nós não podemos concordar, por exemplo, que a FIFA leve mais ou menos aproximadamente 8 bilhões de dólares do Brasil, sem que os brasileiros possam participar disso que ela está retirando. We can't agree with FIFA taking away $8 billion from Brazil without any benefit or participation to Brazilians. Ok? E, por último, nós queremos que as remoções que já ocorreram, elas sejam reparadas nos moldes
que diz a Constituição brasileira e que diz o Estatuto Internacional para a Moradia. And we also want those that have already been forcibly evicted to receive reparations according to Brazilian legislation and also international human rights obligations. They're about, just for a parenthesis of context, there are about 250,000 Brazilians that either have lost or will lose their homes in Brazil as a result of World Cup and Olympics. E queria aqui conclamar a todos vocês que pudessem também sair daqui, talvez com uma missão. Nós temos uma campanha que chama FIFA, a pior corporação do ano, que está na Public Eyes. So I wanted to invite you to leave here with homework, and leave here with a mission. One of the things we're trying to do is to elect FIFA the world's worst corporation. It's a public eye awards, and you can all leave here and vote. And that will bring huge visibility to some of the violations that are being conducted in the name of FIFA at the World Cup. Porque nós acreditamos que se a FIFA for considerada a pior corporação, nós teremos muito mais elementos para que ela nos reconheça como sujeito e venha a produzir ou fazer Copa diferentes em outros países. We believe that if we are able to elect them the worst corporation in the world, that they would be obliged to at least sit at the table and rethink a little bit about their model and how they want to do World Cups in the future. Muito obrigado. Thank you. So just